Presidente Ottoni, o senhor pode me dar um minuto? Um minuto, nobre deputado Luiz Lima. Presidente Ottoni, eu gostaria de concordar muito com o que o professor Tarcísio, do pessoal do Rio de Janeiro, disse na tribuna agora, em relação a regras, a orçamento do Legislativo, a pagamento de emendas. E eu reafirmo aqui, o presidente Lula é sim o responsável pelo pagamento das emendas e ele dá a velocidade que ele quer. Eu faço aqui um desafio para o PT apresentar o percentual de emendas impositivas que foram pagas antes da eleição e apresentem o que o Partido Novo recebeu de emendas impositivas antes da eleição. Não temos regras claras dentro da democracia brasileira. Eu acho que o nosso papel aqui é legislar, não é distribuir recurso. Já que tem o recurso, ele tem que ser pago igualmente para todo mundo. Porque é claro que o governo está favorecendo aqueles que estão com ele. Obrigado, presidente. Para falar a favor do projeto, deputada Érica Cocai. Eu tenho um projeto nessa casa para acabar com as emendas individuais e transformarmos todas as emendas fruto do orçamento participativo. Porque aí você tem realmente transparência. Agora, veja, me parece que agora ficou muito nítido qual é a insatisfação do deputado que me antecedeu e do seu partido, é porque não receberam as emendas, só receberam 20%. É impositiva, eu estou falando das impositivas. Presidente, o deputado, você podia se controlar um pouco, deputado, e escutar as outras falas. Olha, presidente, você podia recompor o meu tempo? Enfim, muito ruim a gente ser interrompido todo o tempo, porque o deputado não se controla. E agora está muito indignado, porque recebeu apenas 20% das emendas impositivas, e agora está muito nítida qual é a sua insatisfação. Mas nós estamos aqui para discutir uma medida provisória que o recurso já foi empenhado em 92%. Isso mostra a qualidade do nosso governo. Porque a medida provisória anterior, o crédito, nós já foi empenhado em 100%. Nesta medida provisória, este crédito foi empenhado 92%. E é um crédito importante para fazer frente a todas as calamidades. É um crédito para a defesa civil, para que as pessoas possam ter segurança. Porque nós vivenciamos um processo extremamente criminoso de negacionismo. O negacionismo da própria pandemia que nós vivenciamos, é uma gripezinha, a chacota, inclusive, com quem estava perdendo a respiração em função da Covid-19. Nós vivenciamos isso. Isso é um negacionismo criminoso, é uma necropolítica que o Brasil vivenciou. E a necropolítica é como se aqueles que estão ostentando uma faixa presidencial com o peito estufado de misoginia e de fascismo podem determinar a vida e a morte das pessoas. Mas também vivenciamos o negacionismo ambiental. Aliás, é inesquecível a fala do então ministro do Meio Ambiente, que transformou o Ministério em profusor de uma política antiambiental, dizer que era preciso aproveitar a pandemia para passar a boiada e deixar as marcas, os cascos das boiadas na pele e na alma deste Brasil. Por isso, há muito negacionismo que foi implementado, negacionismo ambiental, negacionismo da ciência, negacionismo da própria verdade. Porque antigamente a gente dizia, contra fatos não há argumentos. Hoje, eles dizem, contra narrativas não há fatos. É isso que nós estamos vivenciando e que estamos enfrentando nessa captura da política pelo ódio que não se controla, que não quer deixar a outra pessoa de uma outra concepção política falar. Por isso, nós somos favoráveis a essa medida provisória e aqui atestamos o valor do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Deputado Glauber Braga, para falar a favor. Declaro encerrada a discussão. Passa-se a votação. Em votação, o parecer da comissão mista na parte em que manifesta opinião favorável pelo entendimento dos pressupostos constitucionais e relevância e urgência e de sua adequação financeira e orçamentária nos termos do artigo 8º da Resolução do Congresso Nacional número 1 de 2002.
Em votação, aqueles que forem pela aprovação, permaneçam como se acham. Aprovado. Em votação, o parecer da comissão mista, na parte em que manifesta opinião favorável pelo não atendimento dos pressupostos constitucionais de relevância e urgência e de sua adequação financeira e orçamentária nos termos do artigo 8º da Resolução do Congresso Nacional, número 1 de 2002. Em votação, aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Aprovado, passa-se ao mérito. Em votação, a medida provisória número 1337 de 2026. Em votação, aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Aprovada. Em votação, a redação final, aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Aprovada. A matéria vai ao Senado Federal. Comunica aos senhores deputados e às senhoras deputadas que chegou à Câmara dos Deputados o ofício do Congresso Nacional número 130 de 2026, que encaminha o processo da medida provisória número 1351 de 2026. Discussão em turno único a medida provisória número 1351 de 2026, que abre crédito extraordinário em favor do Ministério de Minas e Energias no valor de 330 milhões de reais para o fim que especifica, tendo parecer da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. Passa-se a discussão. Para discutir a favor, Sargento Gonçalves, deputado Chico Alencar, deputado Chico Alencar. Por economia processual, aqui embaixo mesmo, nós sabemos que o botijão de gás, tão essencial à vida do brasileiro comum, chegou em algumas regiões a R$ 140. Isso decorre de uma combinação de fatores, notadamente a guerra que teima em continuar, que vai levar, inclusive, Donald Trump, o seu promotor principal, a perder as eleições parlamentares nos Estados Unidos em novembro, mas Irã, Estados Unidos, Israel, isso pressiona os preços do petróleo, a alta do diesel, e encareceu o aumento das alíquotas sobre o GLP, e reajuste no refino privado, impacto direto dos preços internacionais. Portanto, a exposição de motivos para esse crédito suplementar é muito consistente e entendemos que devemos aprová-lo. Isso é uso responsável do dinheiro público, ao contrário do que alguns fazem com emendas parlamentares. Deputado Pedro Kizai. Deputado Hildo Rocha. Pedro Kizai. Quero falar da importância de todas essas medidas provisórias que hoje estão se definindo aqui no Parlamento. Quero cumprimentar Vossa Excelência por essa celeridade e importância. Desde o tema dos desastres naturais, o tema dos tornados no Rio Grande do Sul, o tema das secas que atinge, né, das intempéries, no Brasil inteiro, que vai se transformando em medida provisória em resposta do nosso governo, do presidente Lula, e quando o presidente vai enfrentando os problemas, como hoje, não só diante da guerra, que vivenciamos o risco de aumento dos combustíveis, o governo subsidia os combustíveis para não produzir inflação no país, também o desenrola para enfrentar o endividamento das famílias oriundas do vício de jogos, das bets, ou da taxa abusiva e criminosa do Banco Central, que produz endividamento nas famílias brasileiras. O presidente Lula monta um programa extremamente robusto e agressivo do desenrola para permitir milhões de brasileiros resolver limpar seu nome, resolver suas dívidas, seus passivos, como também um governo que busca, no andar de baixo, nos trabalhadores e trabalhadoras, reduzir impostos como o imposto de renda, na isenção dos trabalhadores que ganham até R$5 mil, e com desconto para aqueles trabalhadores que recebem até R$7.350, permitindo assim ativar a economia, movimentar a economia brasileira e criar novas oportunidades. E não tenho dúvida que, se nós quisermos, como parlamento aqui, que a Câmara já fez a sua tarefa, mas o Senado ainda não fez, é votar o fim da escala 6x1. O povo brasileiro, as mulheres,
83% das mulheres querem o fim da jornada de 6x1 para ter 2 dias para a família, para descansar, para ficar com seus filhos, para rezar, para viver. 77% dos jovens de 16 a 24 anos querem o fim da jornada 6x1 para estudar e trabalhar. E o conjunto dos trabalhadores, 70%. Que o Senado responda como a Câmara dos Deputados fez, votar o fim da escala 6x1, 2 dias para viver, 40 horas semanais, sem redução de salário. Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera, cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!